aconteceu atravessar Jesus, em dia de sábado, as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. 24. Advertiram-nos fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. 25. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros. 26. Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. 28. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos 3, 1. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequidão uma das mãos. 2. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. 3. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. 4. Então, lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. 6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos, contra ele, em como lhe tirariam a vida. 7. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar, seguiam da Galileia uma grande multidão. Também da Judeia. 8. De Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. 9. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. 10. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. 11. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. 12. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. 13. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. 14. Então, designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar. 15. E exercer autoridade de expelir demônios. 16. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. 17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer, filhos do trovão. 18. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. 19. Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. 20. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. 22. Os escribas, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está possesso de Beelzebu. E é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. 23. Então, convocando-os Jesus, lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás. 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. 26. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. 28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. 30. Isto, porque diziam: está possesso de um espírito imundo. 31. Nisto, chegaram sua mãe e seus irmãos e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. 32. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. 33. Então, ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? 34.
e, correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Marcos 4, 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. 2. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. 4. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. 5. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. 9. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. 11. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas, aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. 12. Para que, vendo, vejam e não percebam, e, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se, e haja perdão para eles. 13. Então, lhes perguntou: não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? 14. O semeador semeia a palavra. 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. 16. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. 17. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo, antes, de pouca duração, e em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. 19. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. 21. Também lhes disse: vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem, antes, para ser colocada no velador. 22. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. 24. Então, lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. 25. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. 27. Depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. 28. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois, a espiga, e, por fim, o grão cheio na espiga. 29. E, quando o fruto já está maduro, logo se lima e já foi-se, porque é chegada a ceifa. 30. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? 31. É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. 32. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. 33. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. 34. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. 37.
Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou, e fez-se grande bonança. 40. Então, lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 5, 1. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo. 3. O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. 4. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões, despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. 5. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. 6. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou. 7. Exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. 8. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. 9. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. 10. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. 11. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. 12. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. 13. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. 14. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. 20. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. 21. Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do março. De 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo, prostrou-se a seus pés. 23. Insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. 24. Jesus foi com ele. 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. 26. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a peste. 28. Porque, dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. 29. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou as vestes? 31. Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. 33. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, concedo que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. 34. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. 35.
falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. 39. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. 40. Riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele entrou onde ela estava. 41. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. 42. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então, ficaram todos sobremaneira admirados. 43. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer ao menino. Marcos 6, 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. 2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar os poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. 6. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas, a ensinar. 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. 8. Ordenou-lhes